lá no começo, bom, acontece essa... Você me contou que o movimento acontece mais ou menos porque a galera queria pegar o pessoal lá do Rio Grande e jogar lá pra cima. Pra onde mesmo? Tu falou? Pro Maranhão? Mato Grosso. Mato Grosso. Eram os projetos de colonização, lá no meio do mato. Aham. E aí vocês fizeram o quê? Vocês... Eu vou usar um termo aqui que você não gosta. Vocês invadiram lugares de... outras terras e tal no Rio Grande. Tá falando das primeiras experiências. Da primeira, Tudo bem. Qual que era a mentalidade nessa época? Por que essas terras eram escolhidas para serem ocupadas? Boa pergunta. Primeira coisa aproveito para diferenciar o conceito, que está lá no Código Penal, e por isso que é grave se tu confunde. O Código Penal é o seguinte: invasão de terra ou prédio público ou de uma casa é quando algum sujeito invade aquele bem em proveito próprio. E, portanto, se caracteriza em esbulho possessório e, por isso, ele pode ser penalizado e poder até ir para a cadeia. Ocupação de terra é um movimento de massas. Dezenas de famílias participam. Mulher, criança, tudo. Ocupam uma fazenda, no caso, para quê? Para chamar a atenção do governo, das autoridades, para que esse governo aplique a lei. E o que diz a lei? Toda grande propriedade improdutiva, o governo deve desapropriar, pagar ao pretenso proprietário, e aí, depois de pagar, ele então coloca a terra à disposição das famílias, ele seleciona as famílias, que pode ter algum bandido, algum negócio, e aquilo se transforma então num assentamento. É essa a história que acontece em todo o Brasil. Agora, a primeirona que tu tá com curiosidades, da qual eu me envolvi, então, estava lá o acampamento sem terra. Por que os gaúchos começaram com o acampamento? Por causa da lembrança do Brizola. Entendeu? O Brizola, no governo dele de 58 a 62, ajudava ao sem terra da época, que o movimento se chamava Master, Movimento dos Agricultores Sem Terra. Então tu vê as palavras mágicas que vão ficando na memória histórica da classe. Então o Brizola estimulava acampamento. E ele era governador, porra. Então acampamento era uma coisa natural. Se eu quero terra, como é que eu vou lutar? Eu monto um acampamento na beira da estrada. Não? O Brizola usava nas rádios, que não é do meu tempo, né, e dizia: o sem terra tem que ocupar o alambrado na beira das fazendas, né? E daí ele, como governador, criou inclusive uma lei estadual e desapropriava. Então o acampamento tinha essa memória histórica. Entendi. Vamos acampar que dá certo, entendeu? Bom, aí a turma foi acampar, 700 famílias. E foi lá o coronel Curió, da ditadura, proposta: vocês têm que ir para o Mato Grosso. Não? E nós, teimoso, dizendo não. Criamos essa bandeira. Lugar de gaúcho é no Rio Grande. E nós usava, então, a lei do Estatuto da Terra, que dizia que todo latifúndio devia ser desapropriado. E a primeira fazenda, como nós se cagava de medo, plena ditadura, diz: vai vir os milicos. Já estava o coronel Curió, né? Vai vir os milicos aqui e vão cagar nós de pau. Por isso que nós escolhemos dia 7 de setembro. Por quê? Os milicos estavam marchando. E aquele 7 de setembro, que eu bem me recordo, era uma quinta ou sexta-feira. Então nós fizemos uma conta. Eles vão marchar no dia 7 de setembro, vão ganhar 2 dias de folga, eles vão vir aqui daqui uns 3, 4 dias. Dá tempo nós ganhar imprensa e avisar. Aí, claro, ninguém é tonto. Com aquelas mesmas famílias que não queriam ir para Mato Grosso, algumas foram. O município hoje de Rio Verde é formado por essa gente, gaúcho, que depois, mais tarde, revenderam, aí virou agronegócio, lá no Mato Grosso. Mas a turma que ficou lá, teimando, né? Daí nós descobrimos que tinha uma fazenda que era grilada. Grilada é o seguinte: o cara não é dele, mas ele entrou numa terra pública, né? Que era uma tal de Granja Macali. Arruma uns papel frio e tal e fala que é dele. O cara aproveitou porque era amigo dos milicos, era da Arena, da Antigo, e entrou na terra que tinha sido desapropriada pelo Brizola, não foi distribuída, então a terra estava lá parada. Então, o governo posterior ao Brizola
em vez de distribuir, meio que deixou lá e deve ter incentivado a esses fazendeiros, né, a tomar conta da terra sem ser deles. Não tinha o documento era do governo do estado. Bom, aí a turma ocupou essa fazenda de 1.200 hectares. Aí nos 3 dias que deu tempo, nós avisamos a imprensa, ir para Porto Alegre, a área é pública, tá aqui os documentos, é do governo, fulano tá grilando, né? E não pode ficar lá. Inclusive, nesse caso, foi até fácil justificar, que nem era um fazendeiro comum. Era Madeireira Carazinho Limitada, daí o nome Macali, né? Então era até uma madeireira que estava esbulhando, né? E tal. Então... criou. O que é esbulhando? O que é esbulhando? Porque é isso que eu disse da lei, né? Esbulho possessório, tu vai lá e pega. Ah, tá. Entendeu? Tá bom. É tomar em proveito próprio. Tá. Aí repercutiu muito. E na sequência, né? Se fosse uma gíria. Não. Repercutiu muito na sequência. Eles achavam que nós ia recuar. E nós fizemos o quê? Pedimos audiência com o governador, que era o Amaral de Souza na época, nomeado pela ditadura. Fomos lá com o governador, com um ônibus. Cara, os sindicatos, os deputados nos ajudaram já na época. Vamos lá. O governador, com a pressão da imprensa, aceitou dar audiência. No meio da audiência, levamos os documentos, os argumentos, as fotos e tal. Aí ele cometeu a besteira de dizer, não, eu vou dar as terras para vocês, então. Pronto, uma puta vitória. Aí serviu de exemplo pro mundo, né? Entendi. Vale a pena ocupar, agora tem que acertar o que ocupar, né? E aí, mas assim, eu imagino, como você falou, todo mundo com o cu na mão, né? Meu Deus do céu! Na ida do ônibus, o assento mais ocupado era do banheiro. Interessante. Plena ditadura, o governador interventor. Né? Puta merda. E foi um deputado nosso que era depois virou PTB, né? Na época ainda era MDB, que nos convenceu. Vamos pedir audiência. E ele, como deputado, então interferiu, né? Vamos pedir audiência com o governador, porra. Vocês não estão cometendo nenhum crime. Não, vamos esperar o quê? E o governador, deputado, sabe como é que é as relações com o parlamento, com o legislativo estadual, concedeu a audiência. Chegamos nós lá, ele achou que ia atender só o deputado, né? Nós chegamos com um ônibus. Fizemos uma festa. Olha de novo o exemplo. Não faça nada sozinho. Sempre em coletivo, em comissão. Foi feita assembleia. Agora aqui do acampamento vai ter audiência com o governador. Quem que vai? Então selecionaram. A outra esperteza que nós aprendemos com os velhos. Sempre homem e mulher. Sempre família. Porque quando tu tem um movimento só de homem, o cara acha que é macho e quer resolver na porrada. Problema social tu não resolve na porrada. Nem resolve com a repressão da polícia. Tu tem que encontrar uma solução social. Né? Bom, e para se caracterizar com um movimento social, que tem que ter uma solução social, a melhor coisa é a família toda participar.